O Corinthians já acertou a contratação do Ralf e do atacante Matheus. O zagueiro Marlon, que disputou o Brasileirão pela Ponte Preta, também está perto de fechar. Agora só falta o camisa 9, André Sanches, que é um nome de peso. É isso mesmo, Flávio Ortega? Oi, Plihal, muito boa noite para você, um abraço para os comentaristas, também para o fã de esportes. O Corinthians terminou agora há pouquinho, preparação para o jogo desta quarta, a volta à Arena Corinthians com gramado novo, né? O replantio com sucesso, 9h45, Corinthians e São Bento. Nós tivemos a confirmação de duas modificações, a estreia do zagueiro Henrique no lugar do Pedro Henrique, então será uma zaga um pouco mais robusta, né? Mais experiente, com Balbuena e Henrique, e lá na frente a saída do Cleison para a entrada do Marquinhos Gabriel. Nós tivemos também a presença do Ralf no gramado pela primeira vez, já correu aqui ao lado do Paulo Roberto, mais ou menos de 2 a 3 semanas para o Ralf reestrear com a camisa do Corinthians. Além disso, a diretoria se mexe bastante desde o Carnaval e é o principal assunto enquanto a Libertadores não começa. O mercado corintiano está bastante agitado. Depois do Ralf, há um acerto verbal também pela contratação do garoto, uma aposta, o Matheus do ABC, já também um acerto verbal pelo Marlon, zagueiro que estava na Ponte Preta, deve fechar por 4 temporadas, e para fechar definitivamente aí sim o elenco, por enquanto, pelo menos para esse primeiro semestre, a chegada de um centroavante é a prioridade. O grande sonho do André Sanches, é o que se comenta nos bastidores, é a informação que eu tenho, que ele gostaria muito de ter o Diego Tardelli, mas recentemente ele renovou o contrato com a equipe que defende na China, então o salário é astronômico, dificilmente deve chegar. O plano B é a situação que envolve o Guerreiro no Flamengo. Se o Guerreiro renovar o seu vínculo com o Flamengo, aí isso não vai acontecer. Se ele rescindir ou se quando terminar o vínculo ele não continuar no Flamengo, aí já seria um passo importante. Só que o Guerreiro teria que diminuir mais da metade do que ganha de salário mensal. E a terceira via aí, que seria a mais fácil nesse momento, é a do Allan Kardec. Por quê? Ele também tem um vínculo ainda existente nessa temporada com uma equipe chinesa, só que só vai até dezembro. Isso facilitaria um pouco, na visão da diretoria do Corinthians, o caso de uma rescisão ou de uma antecipação de um empréstimo, pelo menos durante uma temporada. A ideia é que ele venha pelo menos até 48 horas antes do início da Libertadores, né, que é no dia 28, então dia 26 o Corinthians já fecha a lista para a fase de grupos da Libertadores, mas se isso não acontecer, tanto Carille já falou pra gente, só depois da Copa do Mundo e da abertura da janela do meio de ano. É isso, Plihal, uma boa sequência de programa, estamos atentos aí às negociações, falta ainda o camisa 9. Um grande abraço. Que loucura, né? O Ortega de casacão ali, pesado, pensar que um dia atrás, 24 horas atrás, estavam uns 35 graus em São Paulo. Realmente o clima do mundo tá ficando doido. A lista aí do Andrés, na tela os principais nomes da lista do Carille / Andrés, ou Andrés / Carille, Allan Kardec, Paulo Guerreiro, Diego Tardelli. Dos três, vocês três optariam por qual? Sim, todos eles têm um enrosco aí, né? É uma coisa assim, escolher só... Pode escolher, Calçari, escolhe. Tardelli. Tardelli? É. Uhum. Mas nenhuma chance. Sim. O Tardelli é um contrato... Esses caras ganham na China um dinheiro que não existe aqui no Brasil. Por isso que eles estão na China. Eles não estão na China porque gostam de morar longe, ou de casa, né? Ou porque a vida na China... Conhecer uma nova cultura. Nada. Eles estão porque é um dinheiro absurdo, né? Assim, pornográfico, um negócio gigante. Então é difícil se negociar, tem que estar livre. O Ralf foi embora para a China, porque era uma grana também. Aí acabou o contrato, não quiseram mais o Ralf, está aí de volta, por quê? Porque não tem mais a China para bancar. Então, todos eles, o Tardelli, contrato renovado, impossível. O Guerreiro tem uma questão ainda na FIFA, e a outra depois dele com o Flamengo. Tem 2 problemas para resolver, lá na frente ainda. E o Kardec também está no futebol chinês, aí é uma negociação, talvez seja a negociação, não dá para chamar de simples nem fácil. Menos difícil. Menos problemas pela frente. O Ortega falou isso, né? Agora eu me lembro muito bem, né? O Kardec esteve aqui no final do ano passado com a gente no sofá, ainda era o sofá do bate-bola,
E ele não demonstrava a menor intenção de voltar para o Brasil, ele parecia ter a intenção de cumprir o contrato. Claro que as coisas mudam, ele pode ter mudado de ideia, né? Sobretudo quando você mora em países tão distantes, com uma cultura tão diferente, isso pode acabar fazendo com que você mude de opinião em relação à permanência ou não, mas a verdade é que ele não parecia muito disposto a voltar ao Brasil, não. O que me chama a atenção, assim, eu acho até que o Alessandro já tinha deixado claro que o Corinthians ia investir uma grana num jogador mais importante, né? Num jogador maior para a posição de centroavante, quando até o Alessandro disse que deixaria de investir no Trellis para focar tudo num nome de mais peso. Titular. Isso, como esses nomes que a gente mostrou. Agora, acho que vai ser curioso também perceber se o Corinthians vai mudar um pouco a sua política, que vinha sendo uma política muito responsável, né? De pés no chão, em relação ao mercado. Acho que talvez a própria contratação do Ralf, de alguma maneira, seja um indicativo disso, né? De uma mudança, porque você está trazendo um jogador que tem 33 anos, que não é essencial, até entendo que ele se assemelha muito mais às características do Gabriel do que os outros volantes que o Corinthians tem à disposição, né? Ele é muito parecido mesmo. Mas acho que, pelo menos pelo que a gente ouvia em relação à política do Corinthians no ano passado, a contratação do Ralf não me parecia que seria uma contratação que seria feita naquele contexto. Não sei se a eleição do Andrés, a mudança de presidente, vai acabar mudando um pouco esse perfil de investimento e de mercado do time do Corinthians. Você, Maurão, viabilidade, pensando nos três, utilidade para o Corinthians? Em tese, o mais viável é o Guerreiro, desde que ele consiga a liberação, a redução da pena, né? Mas é um jogador que, digamos, se ele teria que rescindir com o Flamengo, né? O contrato dele vai até agosto. Se a pena for reduzida, a tendência é que ele continue jogando no Flamengo, porque o contrato está em vigor, a não ser que o Flamengo liberasse para o Corinthians. Mas ele tem um salário no Flamengo que está suspenso o contrato e ele não está recebendo, porque está suspenso porque ele está punido, né? Não tem sentido, ele vai sair para ganhar menos, só se com o Corinthians ele fizer um contrato para ganhar menos, mas um contrato de 3 anos, 4 anos, que aí você ganha no longo prazo. Mas o Flamengo teria que liberá-lo, ou seja, também não está livre no mercado, e contratá-lo para, sei lá, digamos que ele não tem a pena reduzida, aí só poderia jogar em maio, a Copa no mês seguinte. O Guerreiro é um jogador para você pensar nele só para agosto, setembro, talvez, né? Sabe lá quando. Porque agora ele está totalmente voltado para a Copa do Mundo, né? Além de estar suspenso. Então, em tese, é o menos complicado, porque o contrato termina Tem também antes. o jeito que ele saiu do Corinthians, né? Talvez não tenha sido da melhor forma para os corintianos, mas isso eu também acho que a gente nem deve levar muito em consideração. Na época do Gobi, né? Na época do Gobi. Na época do Gobi, Ele saiu também porque o Corinthians não pagava para ele, né? É bom lembrar, né? Porque o torcedor fica, porque o cara foi embora, não pagava o cara, pô. O cara não recebia. Os outros saíram também. Vários saíram para a China, não sei para onde, tudo como? Campeões brasileiros. Porque também não recebiam. Aí vieram propostas maravilhosas e tal, ó. Picaram a mula, todo mundo foi embora. Se não paga, o jogador vai embora mesmo, cara. O Matheus, esse menino que veio do Nordeste. O Nordeste, a Ponte é o zagueiro. Ele veio do ABC, né? Eu vi gols dele e tal, mas ainda é um menino, é uma aposta longe de resolver essa questão, né? Não entra no cenário dessa disputa aí. Isso é uma outra conversa do Corinthians e como sempre toma algum cuidado, porque lembra do Liudi, né? Ele também foi contratado. Então, tem muito nome que circula e você não passa nem perto do time principal. Sim. Então, sim, eu tomo alguns cuidados em relação a isso. Mas é uma demanda que a equipe tem. E faz toda a diferença para o Corinthians. Toda a diferença. Está vendo o início da temporada, o que é ter o Jô e o não ter o Jô. Não ter o Jô modifica o Corinthians. Não ter um centroavante, o Jô já foi, está no Japão, agora precisa de um cara, pode ser no mercado aqui brasileiro, pode ser um jogador brasileiro, ou estar no mercado nosso, que é o caso do Guerreiro, mas pode ser algum estrangeiro, América do Sul, aí vamos ver para onde se move o Corinthians, que necessita, sem dúvida. Lá para a retaguarda, para a defesa, Marlon Apalavrado, jogador que vem da Ponte Preta. Outros clubes tinham interesse nesse jogador, com bons jogos pela Ponte Preta. Eu lembro até de um gol, tudo bem que não é a função dele, de um gol dele pela Ponte contra o Corinthians em Itaquera.
Por falar em zagueiro, o Henrique falou sobre a estreia dele no Timão e garantiu que está em melhor forma do que quando atuava pelo rival Palmeiras. O Corinthians enfrenta amanhã o São Bento, né? Recebe em Itaquera o São Bento. Olha, com certeza tá melhor, né? Acho que a gente vai se dedicar, vai se doar, né, dentro de campo, para que a gente possa sempre sair com a vitória e dar alegrias à torcida, sim. Então, pode esperar que a gente vai se dedicar 100% para isso acontecer. Para o jogo de amanhã, é uma estreia. Ainda existe aquela coisa, frio na barriga, nervosismo ou já está calejado? Não, o frio na barriga tem que existir sempre. Eu acho que isso é importante para nós, jogadores, ter aquele frio na barriga, mas aqui entra dentro de campo, isso acaba e já é outra coisa, né? Então, acho que a gente está preparado, está pronto sim para que a gente possa fazer um grande jogo amanhã e possa dar sequência nesse Campeonato Paulista, né? Além do Henrique, o Marquinhos Gabriel deve ganhar uma chance no time titular nessa partida contra o São Bento. O Danilo tem chance de roubar o lugar do Júnior Dutra. Para vocês, qual é a novidade que mais chama a atenção? Henrique, Marquinhos Gabriel ou essa possibilidade de Danilo no lugar do Júnior? Danilo é uma questão para o segundo tempo. Não para começar, né? Minutos, se for o caso, se for uma opção. O Corinthians perdeu defensivamente em todas as mudanças que aconteceram até agora na temporada. Perdeu o Arana, perdeu o Pablo, então ele mexe num setor consistente. No meio de campo é uma questão tática, tem Rodriguinho e Jadson por dentro, à frente do Gabriel. Isso dá à equipe com a posse de bola, proporciona um jogo diferente, né? Você tem mais passes, tem mais triangulações, partindo mais a condução de como se enxerga o jogo a partir desses dois e na articulação deles. Mas você perde defensivamente também. E a saída do jogo se perde até defensivamente, né? Porque o jogo sem a bola era um centroavante, como a gente cansou de mostrar aqui, que tinha uma participação brilhante. Então o Corinthians defensivamente perdeu em todos os setores nesse início, por algumas decisões, até na tentativa de jogar um futebol mais bem articulado no meio de campo. Mas são casos bem diferentes, né? Todos eles. Os três, eu acho assim. O Henrique chega para ser o titular do Corinthians, né? Havia o Pablo. Não tem a menor dúvida de que ele é o substituto do Pablo. Então, não é que ele está entrando para brigar pela posição. O Henrique chega para ser a peça que vai entrar na defesa. O Danilo é o que o Calçade falou, eu acho que nem briga pela posição. O Danilo é um jogador, eventualmente, para uma parte final de jogo, para situações específicas. Não é um cara que está entrando, ainda que entre, para brigar pela posição. E o Marquinhos Gabriel, esse sim. Esse, acho que assim, dos três, é aquele que talvez dependa do desempenho para permanecer no time, né? Acho que com o Henrique isso não acontece, claro. A não ser que depois de 3, 4 partidas ele vá muito mal, aí você pode... Tem a sombrinha do Pedro Henrique, né? Eu acho que sim, mas acho que é uma sombra ainda pequena, eu acho. Eu acho que ainda é uma sombra que não tem o tamanho do Henrique, né? Por mais que o Henrique talvez não tenha vingado como se imaginou que ele fosse vingar, né? Na época que foi negociado com o Barcelona e tudo mais. Mas assim, ele chega para ser o titular. O Danilo não briga para ser titular. E o Marquinhos Gabriel, esse sim, acho que vai depender muito do seu desempenho para ficar ou não no time. O Corinthians, assim, começou a temporada diminuindo o tamanho do elenco, enxugando. E isso está em processo ainda. O Wilson, por exemplo, o Wilson vem de contusões, não joga, zagueiro. O Iago não deve ficar. Então, quando chega, você tem Pedro Henrique, tem Balbuena, tem o Henrique, tem o Léo Santos e agora o Marlon, são 5 zagueiros. Esses dois que eu citei, Iago e o Wilson, devem sair. Volantes, tem 10 volantes, tá, mas tem uns que já estão saindo também. Né? E então, aí o Ralf hoje, Gabriel e Ralf. Paulo Roberto correndo ao lado do Ralf. Não tem sido utilizado. Né? René Júnior veio talvez para um segundo momento, não para a posição do Gabriel. Achei que ele fosse ser mais utilizado já nesse começo. Ainda não foi. Então é um Corinthians, assim, primeiro mexidas muito claras para enxugar e diminuir, e agora isso está em curso, continua com jogadores que vão chegar e vão ocupar a vaga de alguns desses daí. Nossa, eu já até disse hoje para o Rubens Pozzi no ESPN agora, você não sabe quando termina o começo da nossa temporada, porque
Se não tem um dia, você entendeu? Ela vai... Você concorda com o Mauro que a gente está vivendo a pré-temporada ainda, né? Total, total. Sim, tirando uma Libertadores aqui pro Vasco, uma Copa do Brasil que vem, mas está embutida nessa questão de pré-temporada. Mas quando é que termina, né? Um dia há de terminar esse negócio. A gente só começa a sentir mesmo que vai ser o time na temporada lá por abril. Abril, né? começa abril. o Brasileirão em abril. Cara, é pré-temporada, é tratado como pré-temporada, só que na hora de demitir é temporada. Sim. Treinador, as coisas é temporada. Eu acho que para quem está na Libertadores, agora no final de fevereiro já... Tá ligado? Mesmo a Copa do Brasil, né? Isso, para quem está na Copa do Brasil, né, pela situação de risco contra equipes menores, né, para os grandes. E para quem está na Libertadores, final do mês agora tem jogo de fase de grupos, então aí começou, a conversa começou a ficar séria. Aí a conversa é séria. Porque ainda é muito espaçado, né? Mas você já tem jogos no final do mês, né? Então, uma derrota ali, esses pontos podem fazer falta. Pode gerar uma eliminação. O Cruzeiro vai jogar com o Racing na Argentina, o Flamengo recebe o River, o Palmeiras tem sua chave pela frente com o Boca Juniors. Vai todo mundo jogar. O Vasco, se passar, continua nessa pegada, mas vai ter fase de grupos depois desses 4 jogos na fase inicial. Porque até nisso é parecido um pouco com a Europa também, que quem disputa as primeiras fases da Champions League também começa a jogar antes. Né? Isso até é semelhante. Uns estão em pré-temporada jogando na Ásia e tem time jogando contra o time da Bulgária pela primeira fase eliminatória, a Liga dos Campeões e tal, até chegar na fase de grupos, se chegar. Muito bem, mais uma parada no bate-bola na veia. Na volta, vamos falar da final da Taça Guanabara, que não vai ser no Rio de Janeiro. E lembrando que 9h30 da noite tem bola.